Olá! Hoje iremos realizar um podcast cujo tema é Doenças crônicas e o gasto em saúde pública, repercussões para a sociedade. Nesse sentido, a Rafaela vai dar início ao nosso podcast. Para dar início, trouxemos uma abordagem acerca das doenças crônicas mais prevalentes do Sistema Único de Saúde. De acordo com o Protocolo de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia crônica, decorrente de defeitos da secreção ou ação da insulina. A apresentação do diabetes mellitus tipo 1, em geral, é abrupta, com tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes. É um processo de destruição da célula beta-pancreática, produtora de insulina, o que leva a um estágio de deficiência absoluta desse hormônio. Já o diabetes mellitus tipo 2 geralmente ocorre em adultos, apresentando sintomas mais brandos. Ocorre uma deficiência relativa de insulina, isto é, a um estado de resistência à ação desse hormônio, associado a um defeito na sua secreção. Segundo o caderno de atenção básica número 36, o paciente apresenta sintomas como poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável de peso. O diabetes apresenta elevada mortalidade, associada a complicações agudas, como a hipoglicemia e a cetoacidose, além de ser o maior risco a doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo, portanto, uma prioridade em saúde pública. Segundo dados do SUS 2017, o número de pessoas com diabetes mellitus aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. Assim, estima-se que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência de 4,6% em 2000, para a 6ª posição, com prevalência de 11,3% em 2030. A partir daí, notamos a importância de otimizar o diagnóstico e o tratamento do diabetes no sistema público de saúde. A hipertensão é estabelecida quando a pressão arterial sistólica é igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica é igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Dentre outros fatores, o seu diagnóstico é importante, pois é um fator de risco para doenças do aparelho circulatório, como o infarto, a insuficiência renal crônica e o acidente vascular cerebral. Em relação à prevalência da hipertensão, a Pesquisa Nacional de Saúde detectou que na população total, 21,4% é hipertenso. Em uma comparação entre homens e mulheres, 24,2% das mulheres eram hipertensas e 18,3% dos homens são hipertensos. Essa prevalência também pode ser variável conforme a idade, sendo 20,6% entre os adultos de 30 a 59 anos, 44% entre idosos de 60 a 64 anos e 52,7% entre os idosos de 65 a 74 anos. Nesse sentido, é importante ressaltar os custos que essas doenças crônicas vão trazer para a saúde pública do Brasil. Assim, utilizamos um artigo que se chama Custos atribuíveis à obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, que ressalta alguns resultados em relação à pesquisa, cuja abordagem foi tanto qualitativa quanto quantitativa. E essa pesquisa evidenciou que no ano de 2018 houveram mais de 1 milhão de internações relacionadas à hipertensão arterial e diabetes no SUS. Além disso, nesse mesmo período, houve um gasto em relação às internações hospitalares, relacionadas com essas doenças crônicas, um gasto de mais ou menos 3,4 bilhões de reais. E um gasto ambulatorial de mais de 166 milhões de reais associado com essas mesmas doenças. Tudo isso evidencia o quão essas doenças crônicas são de fato relevantes em nosso Sistema Único de Saúde e por isso a necessidade de haver abordagens alternativas para o tratamento das mesmas, tanto quanto abordagens também com a população, para se enfatizar sobre a relevância, riscos dessas doenças e os custos também que elas vão trazer aí para o nosso Sistema Único de Saúde. Como a gente viu na fala da Johanne, as doenças crônicas, elas desempenham um gasto muito alto na saúde pública,
Visto isso, é necessário ressaltar a importância dos tratamentos alternativos. Entre eles, a gente vai ter a homeopatia. De acordo com o Ministério da Saúde, para as pessoas com doenças crônicas, é necessária a preconização do cuidado integral e humanizado com ampliação das estratégias de promoção e de prevenção, além do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e também da redução de danos. Então, a homeopatia, ela tem como objetivo principal traçar um projeto que valorize a vida, de conservação e também de recuperação da saúde. Mas é necessário ressaltar que, em casos de danos funcionais, ou seja, quando tem alterações bioquímicas, pode haver recuperação ao estado anterior, levando então o indivíduo até mesmo à cura. Já no caso em que tem lesões em órgãos, pode ser empregado como uma terapeuta complementar, associado ao tratamento convencional. Outra coisa que é interessante a gente ressaltar é a fitoterapia e as plantas medicinais, que contém mistura de diferentes metabólicos secundários, formando então um fitocomplexo que pode agir tanto individualmente quanto aditivamente ou em sinergia para restabelecer a saúde do indivíduo. E é indicado para aliviar os sintomas de doenças crônicas de baixa gravidade por curto período de tempo. Por fim, a gente vai ter a acupuntura como uma forma também de tratar essas doenças crônicas, principalmente a hipertensão. Por meio da acupuntura, o volume sanguíneo pode ser reduzido, a frequência cardíaca reduzida pela ativação do sistema parasimpático e a variação do calibre dos vasos. Então, ou seja, todos esses métodos vão permitir intervir nos fatores que provocam o aumento da pressão arterial e ajudar a diminuir também a dose necessária de medicamentos e reduzir os efeitos colaterais. Nesse contexto, a prática de exercícios físicos e uma dieta balanceada são essenciais para o tratamento e para a prevenção de doenças crônicas. Em relação aos exercícios físicos, a prática regular deles pode fazer com que o paciente crônico diminua a quantidade de remédios que ele toma ou até mesmo que ele deixe de tomar eles. Os benefícios dessa prática estão envolvendo principalmente os aspectos da redução de gordura corporal, da queda da pressão arterial, uma melhora do perfil lipídico, aumento da sensibilidade à insulina e também um aumento da força muscular, da massa e da capacidade respiratória. Para as doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão, o exercício vai atuar reduzindo a tensão do sistema circulatório, e isso faz com que se tenha uma diminuição da pressão. Já para o diabetes, ele vai atuar melhorando a sensibilidade à insulina, e isso reduz a necessidade de se tomar injeções com esse hormônio. Em relação à dieta, é recomendado que se tenha uma alimentação rica em verduras e legumes, porque já se tem dados comprovando que dietas predominantemente baseadas em vegetais reduzem o risco de se desenvolverem essas doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão e também ajudam no tratamento delas. Mais especificamente para o diabetes, tem-se recomendado uma dieta com uma quantidade controlada de carboidratos, evitando o consumo de açúcar. E para a hipertensão, uma alimentação com menos sal e menos comidas industrializadas. Assim, ao se adotar uma alimentação saudável e a prática de exercícios, tem-se uma melhora da saúde dos pacientes com doenças crônicas e isso reduz a quantidade de consultas que são realizadas e a quantidade de remédios que são tomados, diminuindo, consequentemente, os gastos com essas patologias no sistema de saúde. Dessa forma, sendo uma excelente alternativa para a abordagem terapêutica dessas condições. Assim, diante de tudo que foi exposto, acredito que tenha ficado evidente a relevância do tema doenças crônicas e o gasto em saúde pública, tendo em vista as inúmeras repercussões que tais custos trarão para a sociedade, Seja no menor investimento em outros âmbitos da saúde, como por exemplo, na disponibilização de leitos de UTI, procedimentos eletivos e afins, quanto também na própria superlotação desses ambientes hospitalares, em detrimento das consequências que essas doenças crônicas acarretam para o paciente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Até mais.